Olá, bem-vindo à sua 11ª aula de programação em Python. Nessa aula a gente vai retomar o estudo das estruturas de decisão. E nessa aula particularmente a gente vai estar estendendo o nosso conhecimento ao bloco de estrutura de decisão if, elif, else. Então, até agora a gente já sabe como tomar decisões no nosso programa. A gente pode verificar se uma determinada condição é verdadeira e a partir dela executar uma determinada mensagem, ou fazer qualquer operação matemática que seja. Além disso, a gente pode pegar e verificar que se aquela condição não for verdadeira, a gente ainda pode executar algo diferente. Então, sem querer isso aqui. Então, se eu rodar isso aqui, por exemplo, que eu escrevi no idle, você vê que 3 é menor que 2? Não, então ele imprime essa mensagem estranha aí que eu escrevi. Enfim, então a gente já sabe fazer isso até agora. Mas vamos ver quais são as limitações dessa estrutura aqui e como a gente pode tangenciar essas limitações. Então vamos fazer isso a partir de um exemplo prático. Então, este é o nosso exercício. Faça um programa que lê um número e exiba o dia correspondente da semana. 1, domingo, 2, segunda, etc. Se digitar outro valor, deve aparecer valor inválido. Então, vamos escrever esse programa a partir dos conceitos que a gente tem. Então, vou criar uma variável dia. Essa variável dia vai receber uma entrada do usuário, que será convertida em número inteiro. Digite o dia da semana. Eu imprimi essa mensagem na tela. E aí, a gente vai precisar comparar a variável dia com um determinado valor. Então, se o dia for igual a 1, a gente deve imprimir domingo. Então, vamos copiar essa estrutura, porque essa estrutura a gente vai usar para os outros dias também. Isso aqui, na verdade, é má prática de programação, mas porque se você cometer um erro, antes de você copiar, você pode acabar mantendo esse erro. Então, se vocês estiverem vendo isso, não façam isso. É só porque eu preciso escrever o programa mais rapidamente. E até porque é um programa simples, dificilmente você vai cometer um erro grave com um programa simples como esse. Então aqui tá, domingo, segunda, terça, quarta, sábado. E aí domingo, de novo, então segunda aqui. Se o dia for igual a 2, a gente imprime segunda. Se o dia for igual a 3, a gente imprime terça. Se o dia for igual a 4, a gente imprime quarta. Se o dia for igual a 5, quinta. 6, sexta. 7, sábado. Então, vamos salvar esse programa e vamos executar para ver o que está acontecendo por enquanto. Então, se eu apertar F5 aqui, digite o dia da semana. 1, eu vou receber domingo. Digite o dia da semana. 2, vou receber segunda. Digite o dia da semana. 3, vou receber terça. Digite o dia da semana. Digitar quarta, digitar quarta. Então, até aqui, nada de novo, né? Eu pego e atribuo à variável dia um valor que o usuário digita, que é convertido em inteiro. E aí eu comparo o dia com 1, se isso for verdade, imprimo domingo. Comparo o dia com 2, se isso for verdade, imprimo segunda, etc. Agora, o nosso programa tem mais uma regrinha aqui que a gente não escreveu ainda, que se digitar outro valor, deve aparecer valor inválido. Então, vamos fazer aparecer valor inválido. Como é que eu devo fazer aparecer esse valor inválido? Será que eu posso colocar aqui um else? E se essa condição for falsa, eu posso imprimir valor inválido? Então, vamos ver isso aqui. Se eu executar 7, ele imprime para mim sábado. Se eu executar 8, valor inválido. Não tem 8 dias na semana. Então parece que está funcionando. Vamos rodar mais um teste. Vou colocar aqui 4. E aí aparece quarta, valor inválido. Pô, o que deu de errado aqui? Vamos olhar o nosso programa. Então, no nosso programa, você veja aqui, ele recebe a variável dia e começa a fazer as minhas comparações. Então, dia recebeu o valor 4, no nosso exemplo. Então, 4 igual a 1? Não.
4 igual a 2? Não. 4 igual a 3? Não. 4 igual a 4? É. Ele imprime quarta. 4 igual a 5? Não. 4 igual a 6? Não. 4 igual a 7? Não. Veja que esse else está ligado com esse if aqui. Ele não está ligado com os ifs que estão acima. Então, se essa condição for falsa, ele vai imprimir valor inválido. Então, se eu digitar qualquer dia que seja diferente de 7, ele imprime valor inválido. Não é qualquer dia que seja diferente desses valores, é só que seja diferente de 7. Então, veja que o meu programa ainda não funciona corretamente. Então, preciso apagar esse aqui, esse else aqui. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode, por exemplo, criar uma variável auxiliar que verifica se o nosso programa encontrou um dia da semana correspondente. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Eu posso criar aqui a variável verifica e determinar que ela é falsa. Ou seja, verifica está verificando se esse dia bate com algum dia da semana. Então, por definição, eu digo que não bate com nenhum dia da semana. E caso ele bata com algum dia da semana, eu coloco dentro do dia que ele bateu, verifica igual a true. E eu tenho que fazer isso para todos os dias da minha semana, para que eu tenha certeza que com um dos dias ele tenha batido. Então, se eu colocar aqui, verifique em todos e beleza. Se verifica for diferente de verdadeiro, ou seja, se verifica for falso, e dessa forma eu não encontrei um dia, um valor que seja correspondente ao meu dia, então nesse caso eu devo imprimir entrada inválida. Então se eu der um F5 agora, se eu colocar 8, ele imprime entrada inválida. Por quê? Porque ele passou por cada uma das condições if e nenhuma delas foi verdadeira. Então o meu verifica continuou com o valor falso que eu coloquei aqui no começo. E aí no final, como o verifica era diferente de verdadeiro, ele deu entrada inválida. E agora se eu colocar de novo 4, vê que ele só aparece quarta. Por quê? Porque quando eu comparei 4 com 4, essa condição se tornou verdadeira, ele imprimiu 4 e mudou a minha variável verifica para o valor verdadeiro. E como verifica era verdadeiro, ele não deu entrada inválida. Então, beleza, nosso programa verifica, funciona conforme as condições exigidas. Tudo bem, funciona. Mas é um programa elegante? De longe que isso aqui é um programa elegante. Isso aqui não é um programa elegante. Veja que eu repeti várias linhas. O meu programa não é eficiente, ele faz várias comparações. Um programa que deveria ser mais simples. Eu tenho 2 variáveis e tal. Então veja que ele não é eficiente. Tem alguma maneira da gente pegar e fazer com que essa variável verifica esteja implícita no meu programa? O que eu quero dizer com isso? Que se ele pegar e verificar que uma das condições bateu com o que eu estava esperando, que ele não execute nenhuma das outras, que ele simplesmente execute a mensagem e não execute o resto, tem como a gente fazer isso? Então, é para isso que a gente usa o bloco if, elif, else. Então, como é que funciona esse bloco? O if, else, você já sabe. Então, if alguma coisa, se alguma coisa, execute isso. Então, execute isso. Caso contrário, execute isso. O que eu posso fazer no meio do bloco if else, eu posso colocar mais um elif. Então, se alguma coisa, se mais alguma coisa, execute isso. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu verifico se uma condição é verdadeira. Se ela for, ele executa isso. Se ela não for, ele vai verificar se outra condição é verdadeira. Se ela for verdadeira, vai executar isso. Se ela não for, eu finalmente vou chegar no meu else
e ele vai executar isso. Então, se nenhuma das condições acima for verdadeira, ele vai executar o meu else. Então, veja que a diferença do bloco if-elif para o bloco if é que o bloco if-elif ele está encadeado, ele é ligado um no outro. Ele depende das outras condições serem falsas para ele executar uma determinada condição. E eu posso colocar quantos elifs eu quiser dentro do meu bloco if-elif-else. Então, vamos entender melhor como é que isso funciona. Vamos pegar aqui o nosso dia, vamos apagar a variável verifica e vamos tentar usar o if-elif-else no nosso programa para torná-lo mais compacto e mais eficiente. Então, a gente sabe que a gente vai ter que estar comparando a variável dia e que se uma das condições for verdadeira, a gente pode pular as demais. E que se nenhuma for verdadeira, então a gente tem que imprimir mensagem inválida, entrada inválida. Então, tem que colocar else, entrada inválida. Então, como é que eu faço para encadear isso? Essas comparações, eu coloco o elif aqui no meio. Então, vamos colocar aqui elif em todos. Coloquei, vamos salvar e executar o nosso programa e ver o que acontece. Se eu digitar 3, imprime terça. Pô, legal. O que aconteceu? Eu atribuí ao valor de dia o número 3. Quando eu peguei e comparei 3 com 1, não. Aí ele já foi para a minha próxima condição. 3 com 2, não. Foi para a minha próxima condição. 3 com 3, sim, imprime terça. Veja que, diferente de quando eu coloquei ifs dia 7 else, ele não executou a entrada inválida, porque essa condição ela está ligada com else. Então, como essa condição foi verdadeira, ele não executa o meu else. Então, vamos ver isso aqui com outro número. Vamos colocar 8. Ele dá a entrada inválida. Então, o que ele fez? 8 igual a 1? Não. 8 igual a 2? Não. 8 igual a 3? Não. 8 igual a 4? Não. 8 igual a 5? Não. 8 igual a 6? Não. 8 igual a 7? Nenhuma dessas condições foi verdadeira. Então, caso nenhuma dessas condições seja verdadeira, imprime mensagem inválida. Então, tá vendo que o nosso if-elif ele é encadeado e ele é mais simples de fazer, eu não preciso da minha variável verifica. Então, vamos entender um pouco melhor com um arquivo aqui vazio escrito teste, qual a diferença do if com o elif do if sozinho. Então, vamos escrever um programa aqui, pede um número, esse vai ser um programa totalmente abstrato, totalmente. Vai pedir um número, então digite um número. Então, digito um número aí. E aí, se o número for menor do que 15, imprima menor que 15. Se o número for menor do que 20, imprima menor que 20. E caso contrário, imprima olá. Vai. Então vamos só vai executar. Se eu colocar, por exemplo, 5, ele imprime menor que 15, menor que 20. Então o que ele fez? 5 menor que 15? Imprime menor que 15. 5 menor que 20? Imprime menor que 20. O que acontece agora, se eu colocar aqui um elif e colocar exatamente a mesma entrada, 5, vê que ele só imprime menor que 15. Por quê? Porque como ele verificou que essa condição é verdadeira, então ele nem olha para as condições elif e else que estão embaixo. Ele pula o meu bloco. É como se o if, elif, else fosse um grande if, else, com várias condições no meio. Então isso aqui está encadeado, sendo que, tendo uma condição verdadeira, ele não executa as demais. Então essa é essencialmente a diferença do if-elif para vários ifs. Então agora, vamos pegar, já que agora a gente está vendo estruturas mais complexas de programa, e fazer um programa aqui durante a aula. Então, vamos fazer esse aqui. Faça um programa que leia 3 números e mostre-os em ordem decrescente. Que palavra difícil. Então, vamos pegar e pedir esses números primeiro. Então, A igual
int, input, digite o primeiro número. Então, pedir para ele atribuir um valor a A, pedir para ele atribuir um valor a B, vou pedir para ele atribuir um valor a C, Então, tá aqui. Então, por enquanto, eu já estou recebendo os números do usuário, os números A, B e C. A gente sabe que para colocá-los em ordem decrescente, é necessário comparar o valor de um com o outro. Então, se eu usar a minha estrutura antiga do if-else, eu posso pegar e, por exemplo, comparar A com B. A é menor que B? Se isso for verdade, eu já sei que, se eu tiver aqui A, B e C, A é menor que B, então A troca de lugar com B, por exemplo, na minha ordem que eu tenho que imprimir, já que A é menor que B. Então agora eu tenho que comparar A com C. Se A for menor que C, então nesse caso, agora eu tenho B, C, A, certo? Já que A é menor que C. Só que saber que A é menor que B e menor que C ao mesmo tempo ainda não responde totalmente a minha dúvida. Eu tenho que ver agora se B é menor que C. Então, se B for menor que C, então, se B for efetivamente menor que C, então eu tenho que escrever CBA. Então aqui eu escrevo o maior de todos é C, B, menor de todos é A. Se esse não for o caso, então eu vou ter que B é maior que C e C é menor que B e menor que A. Então aqui eu posso imprimir. Opa! Coloquei fora do lugar. Deixa eu apagar esse else. Opa, o que aconteceu? Deu um erro de indexação aqui. Aí, agora vai ficar certinho. Beleza. Se eu colocar aqui um else, então essa condição é verdadeira. Então eu tenho que imprimir B, C e A. Se A não for menor que C, ou seja, eu voltei aqui para cima. Então, se A não for menor que C, então eu tenho que A é menor que B, mas C é maior do que A. Então eu tenho B, A, mas C é menor que A. Então eu tenho B, A, C. Certo? Porque A é menor que B, mas A é maior do que C. Então já está na ordem que eu queria. Então aqui eu imprimo B, C, B, A, C. Então, eu não sei quantos estão conseguindo entender o que eu estou fazendo. Eu sei que é complicado, mas olha como fica estranho a estrutura do meu programa para eu conseguir fazer essas comparações, para eu conseguir imprimir na ordem correta. Porque tá vendo que eu coloco um bloco if dentro de outro bloco if, aí coloco um else, coloco outro else que está fora desse if aqui, está junto com esse outro if. Aqui eu vou ter que colocar outro else. Então tá vendo como tá complicadíssimo o programa de entender? Apesar dele funcionar, ele não é um programa muito prático. Um programa que ele é pouco eficiente, ele é difícil de entender, não é um programa muito bom. Então vamos usar duas coisinhas. A primeira, a que a gente estudou na aula passada, comparações múltiplas. A segunda, a que a gente estudou agorinha mesmo, os blocos if, elif, else. Então, a gente sabe que a partir de comparações múltiplas, a gente pode fazer duas comparações ao mesmo tempo. Então, eu posso ver se A é maior que B e maior que C. Então, eu posso verificar se essa condição é verdadeira de uma vez só. Então, se o A for maior que B e o B for maior que C ao mesmo tempo, então eu já tenho a minha ordem, A, B e C. Estou imprimindo em ordem decrescente. Agora, eu posso colocar um elif. Então,
Caso essa condição não seja verdadeira, eu vou olhar a próxima condição. Então, se A for maior que C e maior que B, agora eu vou imprimir A, C e B. Se A, agora B, for maior que A, maior que C, eu vou imprimir A, B, A, C. Então, você já está vendo como é que é a estrutura geral desse programa. Eu faço a minha comparação e se a ordem dessa comparação for verdadeira, eu imprimo essa ordem. A diferença disso aqui que eu estou fazendo para colocar múltiplos if é que os múltiplos if ele continuaria comparando mesmo que uma condição fosse verdadeira. Aqui o meu programa é mais eficiente porque, tendo uma comparação verdadeira, ele não executa o resto das comparações. Então ele é mais rápido do que um programa que fosse com múltiplos if. E aqui, como eu já verifiquei todas as condições que eram possíveis, só sobra apenas uma, que é CBA. Então vamos ver se esse programa funciona. Vamos digitar, por exemplo, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Beleza? Vamos digitar agora 1, 3, 2. 3, 2, 1. Está funcionando. Vamos digitar agora, já troquei o 3 com 2, vamos trocar o 1 de lugar. 2, 1, 3. 3, 2, 1. Vamos digitar agora 2, 3, 1. 3, 2, 1. Então tá vendo que se você continuar testando aqui, ele vai funcionar corretamente, vai sempre te devolver 3, 2, 1. E essa é a última condição que eu tenho, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tu tá vendo, ele está executando corretamente, eu fiz todas as possibilidades de organização de números. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um problema no nosso programa, 1, 1, 2 e 2, 2, 2 e 1, ele até imprime corretamente. Vamos continuar testando. 2, 1 e 2, veja que já dá um problema. Por quê? Porque eu tenho que verificar também se eles são iguais. Então aqui não podemos esquecer do igual. Então, se uma dessas condições for verdadeira, agora ele vai executar corretamente. Se você fizer isso aqui, ele vai dar... Opa, aqui que eu errei na sintaxe. Opa, menor ou igual. Ó, já está invertendo o igual aqui. Não pode esquecer disso aqui. Aqui também, menor ou igual. Ó, isso é um erro clássico, hein? Prestar atenção nisso aqui. Colocar igual, 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 igual. Para você executar. Agora, colocar a mesma entrada de antes. Então ele imprime 2, 2, 1. Então agora está funcionando direitinho o nosso programa. Cuidado com esse negócio. Sempre fala menor e depois igual. Igual é sempre a segunda palavra que você fala nessas comparações, para você ver se ele está funcionando da maneira correta. Então, beleza. Conseguimos fazer o nosso programa que executa em ordem decrescente. Você tem 2 exercícios para casa, se você quiser fazer, né? O primeiro exercício é um exercício difícil. Ele não é difícil na maneira de você testar as condições dele. Então vamos ver o que ele é. Faça um programa que lê um número inteiro menor que 1000 e imprima a quantidade de centenas, dezenas e unidades do mesmo. Observando os termos no plural, colocação de e da vírgula, entre outros. Exemplo, 326, 3 centenas, 2 dezenas, 6 unidades. 12, uma dezena, 2 unidades. Qual que é o problema desse exercício? Não é como fazer, qual é o algoritmo para você obter um número de centenas, dezenas e unidades. O problema real desse exercício é você imprimir a mensagem adequada, com o e, o vírgula, e estando no plural ou estando no singular, o seu unidades, dezenas e centenas. Então você vai ver, você vai ter que encadear vários if, elif, else para imprimir da maneira adequada. Um detalhe que eu não falei é que aqui a gente está vendo esses programas que a gente está observando que eles são meio extensos, né? Esse que eu tive que escrever, que eu tive que verificar todas as comparações possíveis,
Aqui eu já estou falando que você vai ter que fazer vários blocos de if e if. Esses não são os métodos mais eficientes de você realizar o programa. Mais para frente a gente vai estar vendo como fazer isso de maneira mais eficiente. Mas por enquanto, só para vocês reforçarem o conteúdo que vocês viram na aula, vão fazendo isso aqui, que é mesmo que seja de maneira bem rústica, bem ruim. E o segundo exercício que você tem é faça um programa que leia 3 números e mostre o maior e o menor deles. Então esse já é um exercício mais simples, aí vocês tentam fazer em casa, ou não, faz o que você quiser. Então, essa foi a aula de hoje, espero vocês na próxima aula.